Olá, boa noite. O Primeiro Plano deste sábado está no ar e eu recebo aqui para essa conversa o jornalista Vicente Cerejo. Vicente, boa noite. Muito obrigado por sua presença. Daniel. Vamos aí, vamos para um bate-papo, né? Vamos sim, vamos falar de coisa que a gente gosta, claro, de política. Eu acho que todo macauense gosta de política. Eu acho que a gente tem um pouco de política na alma, né? E eu sou macauense também, então não podia ser Temos um sal na alma, né? Exatamente. Professor Vicente, amanhã o Rio Grande do Norte volta, o Brasil volta às urnas, o Rio Grande do Norte mais especificamente, numa eleição que, ao que se vê, é uma das mais disputadas para os dois principais cargos, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado. Por que na sua opinião, essa eleição se destacou nesse acirramento e nessa disputa tão igual entre esses candidatos? Olha, eu acho que inicialmente porque há um jogo entre a tradição, que não quer perder o poder, que se uniu para reconquistar o poder, não, para manter o poder, e uma certa indignação, uma certa herança de indignação que veio das ruas, das jornadas de junho. Há um sentimento de indignação com a classe política muito forte. E como a tendência de uma sociedade não é votar nulo e não é votar, não é anular o voto, nem é votar em branco, o Rio Grande do Norte está diante de dois blocos muito bem definidos, né? O bloco que tenta, de qualquer maneira, manter o poder, que uniu os grandes troncos familiares de um lado, e tentou construir uma perspectiva de poder e de vitória mais uma vez, e do lado de lá uma certa indignação de quem deseja mudar. O Rio Grande do Norte vem de um governo que está realmente afundado, o Estado. O Estado está muito ruim na saúde, na educação e na segurança, que são os três deveres de Estado, né? Então, um governo, quando fracassa na saúde, na educação e segurança, não tem aliado, não tem prócer, né? Não tem puxa-saco que dê jeito. O governo está no chão. Agora o senhor falou aí da questão da união de um grupo, e isso é muito usado, foi muito usado durante toda essa campanha, na disputa, nos debates, por exemplo, no guia eleitoral, e usado por quem se uniu de uma forma de levar união, aliança em torno do Rio Grande do Norte. De quem faz esse outro lado, de acusar de ser um acordão. Isso não é um jogo muito perigoso, não é uma linha muito tênue fazer esse tipo de... Todo maniqueísmo, toda a luta do bem contra o mal, ser uma terceira posição, uma terceira margem, como falava Guimarães Rosa, né? Ele sempre achava que o Rio tinha uma terceira margem. Todo esse maniqueísmo, dessa luta do bem contra o mal, é muito difícil, porque qual é a tentativa desse jogo? É você vestir-se do bem para vestir o outro do mal, né? Então, quais são as duas leituras? A primeira leitura é a leitura de que não é um acordão. É a união das pessoas de bem, do time do bem, para tentar salvar o Estado que está rigorosamente emborcado. Embora estejam lá todos aqueles, exceto Vilma, aliados com esse governo que eles dizem ter destruído o Estado e que exige hoje a união e a força para salvar o Rio Grande do Norte. E do lado da oposição estão aqueles que querem dar um juízo de valor negativo. Isto é um acordão de poderosos, um acordão de ricos, um acordão de fortes para a manutenção do poder. Eu também sempre acho que o acordão é repudiado pela sociedade. Repudiou no caso de Micala, não foi a liderança de Micala individual, mas repudiou e a fez prefeita no primeiro turno, numa campanha gloriosa, indiscutivelmente gloriosa e de força popular, e fez isso outras vezes. O problema é que desta vez, nas primeiras pesquisas qualitativas, eu tive acesso, pedi para ler as pesquisas calmamente, e não era o sentimento de acordão. Ou seja, o sentimento predominante era de um desastre de tal ordem que só a união poderia nos salvar. O PMDB o marketing do PMDB trabalhou isso com esmero, desde a última inserção, as últimas inserções partidárias, bem antes da campanha, que a palavra de força era mudar. Era força, unir para mudar e unir. Aquilo ali construiu no imaginário uma emergência, né? Engraçado, o marketing conseguiu levar a sociedade o sentimento de que nós estávamos à beira do abismo, que ou nos dávamos as mãos ou cairíamos no abismo. Nós estamos num estado onde, como os outros estados do Nordeste, ao longo de muitos anos viveu sob as hostes das oligarquias, sendo dominantes. E há nos outros estados uma reação natural e essas oligarquias elas foram acabando. Elas foram deixando de ter toda a influência na política do Estado, dos estados, dos municípios. E aqui isso também aconteceu em alguns momentos onde houve uma reação e pessoas foram eleitas, mas o projeto delas de gestão não deu certo.
né? E o que se falava que era o novo. A gente não fica, o Potiguar, o Norte Rio Grande do Sul, não fica meio perdido, ou opta pela tradição, ou vai optar pelo novo com mais riscos de algo não dar certo? Eu acho que nós atingimos, Daniel, a perfeição. Nós temos aí 6 ou 7 candidatos nas 8 vagas federais de filhos. E só filhos, sem nenhum preparo, sem nenhuma demonstração de espírito público, sem nenhuma demonstração de maturidade. Eu me lembro muito daquela lei do capitalismo que diz que quem detém os meios de produção, detém os meios de reprodução dos meios de produção. Eu acho que quem detém as máquinas, detém a capacidade de produzir candidatos, que na verdade essas oligarquias estão se mantendo porque elas produzem esses candidatos por cima de tudo. Quer dizer, eles não são sucessores no amplo sentido de uma grande sucessão, a sucessão de uma tradição que quer lutar, que tem espírito público, que tem consciência da luta. Não, eles são herdeiros. Então você tem 7 filhos aí, entre filhos e irmãos, você tem 7 das 8 vagas que serão ocupadas por filhos ou irmãos ou coisa parecida. Quer dizer, nós estamos no auge do fortalecimento do sistema oligárquico no Rio Grande do Norte. O senhor, essa semana, na sua coluna, no Jornal de Hoje, disse que, uma das frases que eu tomei nota até, me permita ler, ninguém luta para ser deputado ou senador que não seja para enfatiotar-se com as vestes talares da liturgia dos cargos. Há uma distorção completa, na sua opinião, de quem se dispõe a viver a política hoje? O Rio Grande do Norte está vivendo a conquista do poder pelo poder. Então você é um deputado, ou você é um senador, ou você é um homem rico, e seu filho não pode ser um funcionário público, não pode, é pouco para ele ser um juiz, ele ser um procurador, ele ser um pequeno empresário. O que você vai fazer? Não, ele vai ser deputado. E você dá a ele o status, você tem medo que seu filho seja apenas alguém que tenha que trabalhar 2 expedientes, que tenha que lutar pela sobrevivência. Então o que é que faz a máquina que reproduz os meios de produção? Produz um político. E esse político chega lá sem espírito público, sem maturidade intelectual, sem cultura, sem experiência no jogo democrático, e ele chega aberto a qualquer distorção. Ele chega sem aqueles princípios básicos do processo democrático. Ele se irrita com a contestação, ele quer matar o opositor, ele quer calar o adversário. Quer dizer, ele não tem preparo político nenhum, né? Então é essa pobreza política que vai, aos poucos, nos empobrecendo. E é isso que nos torna prisioneiros de uma tradição que não é ruim, mas poderia ser muito melhor. Até a nossa tradição, por exemplo, deixa a desejar. Nós não temos o tour de force político de um Pernambuco. Você não vê um tour de force político, mesmo conservador de direita da Bahia, você não vê, né? Nós temos... A sensação que eu tenho é que os líderes verdadeiros do Rio Grande do Norte estão, um sepultado em Caicó e o outro sepultado no Morada da Paz, que é Aloysio Alves. Dinardo em Caicó e Aloysio aqui. Quem sabe vai nascer aí alguém que consiga ter espírito público realmente. A vaidade de governar seu povo, o orgulho de liderar seu povo. Não é enfatiotar-se, né? Não é desfilar com gravatas francesas, entender de relógio, ser especialista em caneta cara, que é o que a gente vê hoje. Agora, isso, professor Cerejo, não parece que ou a sociedade ou o Potiguar reage, ou mesmo quem se propõe a entrar na política com uma visão diferente, ser uma pessoa pública, realmente que vise o bem, como o senhor coloca no texto que eu li essa semana? Governar é intrinsecamente fazer o bem. Eu não posso admitir, candidatar-se, ser um homem público, é um homem comprometido com o dever de fazer o bem. Eu não posso admitir que um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, um governador, um ministro de Estado, um presidente da República, saia de casa para fazer o mal. Se ele sai de casa destituído da consciência de fazer o bem, de promover o bem-estar individual e coletivo, ele jamais será político. Porque o problema é que nós estamos vivendo de politicagem e não de política como ciência, né? Como um encontro da inteligência dos homens, a convivência dos contrários, a belíssima convivência dos contrários, daquele choque de ideias que produz a luz. Não é isso, né? A gente troca argumento por desaforo, Daniel, com uma facilidade enorme, né? Em 15 minutos de discussão já estão falando da sua mãe e da minha. Olhe se chegarmos a 15. Tá entendendo? Quer dizer, é muito difícil você construir uma consciência política quando você substitui desaforo, as ideias pelos desaforos. Então nós estamos vivendo essa pobreza intelectual. Nós vivemos agora, nesses últimos... Vou voltar um pouquinho para a eleição que vai acontecer amanhã. Nós vivemos agora recentemente as pesquisas
essa última semana mostrando em 15 dias quadros um pouco diferentes, né, de aproximações. E ao que me parece, alguns dos candidatos davam um ar de já ganhou. E é bíblico, a soberba, né, a soberba do homem o abaterá, é o que diz Provérbios. O senhor acha que os políticos que enfrentam a eleição hoje pecam pela soberba? O senhor me responde em 1 minuto, a gente volta já já, vai para um breve intervalo.